Fala aí, pessoal, muito bem-vindo aqui a mais uma videoaula do Errei na Matemática. Então, vem comigo até o final da aula que você, vai aprender uma parada aqui que é muito maneira, tá? E muita gente erra, muita gente não sabe sobre isso aqui. Mas enfim, antes de eu começar a falar, deixa eu falar aqui pra vocês. Na vida de todo mundo existe aquela pessoa que é chata, não existe? Existe sim, na minha vida também existe, porque eu não sou diferente de você, beleza? Aquela pessoa do tipo que chega pra mim, no meu caso, e fala assim: você é professor de matemática, não é? E eu respondo: sim. Então resolve pra mim aqui quanto que é 1 trilhão vezes 100 vezes 10 mais 15 menos 8 menos não sei o que, blá blá blá. Gente, eu sou professor de matemática, eu não sou uma calculadora humana, beleza? Mas enfim, eu chego pra pessoa e falo assim: beleza, deixa eu passar aqui pro papel aqui que eu vou resolver essa conta aqui e já te dou o resultado. E a pessoa vira pra você e fala assim, pra mim: cara, você não é professor de matemática? Tu não sabe de nada, cara. Tem que saber resolver isso daí de cabeça. Acabei de falar e vou repetir, pessoal. Eu sou professor de matemática, eu não sou uma calculadora humana. Mas enfim, por que eu tô falando isso? Porque tem sempre uma pessoa que quer testar a gente, correto? E assim é na minha vida, assim é na sua vida, na vida de todos nós. Sempre vai ter uma pessoa querendo nos testar, ok? Mas enfim, olha só, uns dias atrás eu peguei um ônibus, né? Peguei não, apesar de eu ser forte, eu não sou forte o suficiente para levantar um ônibus. Eu embarquei no ônibus. E ao embarcar, eu estava usando essa camisa aqui, a camisa do Errei na Matemática. E aí, na hora que eu fui desembarcar, eu parei do lado do motorista, né? Porque a gente desce ali do lado do motorista. E aí ele viu a camisa e ele me perguntou: você faz matemática? E eu respondi assim pra ele: pô, eu já sou formado em matemática, já dou aula e tal, já sou professor formado e tal. E ele falou assim: tá, não, porque eu tô vendo a tua camisa aí, tem um canal no YouTube. Eu falei: pô, legal. Fiquei assim na cabeça: pô, legal, cara aí, motorista aí se ligando no Errei na Matemática e tal. Só que aí ele virou pra mim e falou assim: professor, me chamando assim: ô professor, eu tenho uma dúvida aqui. Uma dúvida não, eu tenho uma questão aqui na minha cabeça que vai fazer você pensar. Meus amigos, nenhum dos meus amigos conseguiu me dar uma resposta certa sobre a pergunta que eu vou te fazer. Aí eu falei assim: já vai querer me testar. Mas enfim, eu falei assim: pô, manda a pergunta aí. E ele me perguntou o seguinte: professor, os números são finitos ou os números são infinitos? Eu rapidamente respondi: os números são infinitos. E aí ele virou, falou assim: professor, pensa direitinho, vou te fazer a mesma pergunta. Me perguntou a mesma coisa: os números são finitos ou os números são infinitos? Eu respondi de novo: com toda certeza, os números são infinitos. Ele falou assim: qual é, professor? Tá de sacanagem, tá dando mole? Aí eu falei assim: como assim? Os números são finitos, professor. Eu pensei assim: os números são finitos? Pô, eu estudei pra caramba, fiz faculdade, dou aula e ia morrer achando que os números eram infinitos. Não, não, isso tá errado. Os números são infinitos. Só que ele me falou o seguinte: os números, eles são finitos, professor. Por quê? Porque de 0 a 9 são os números. A partir do 10, 11, enfim, são combinações. E aí eu te pergunto: ei, tá certo? Não, 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 não. Ele continua errado. Não deu tempo de eu responder ele porque eu desembarquei. E eu só olhei para trás quando ele falou assim para mim: aí, professor, é um caso a se pensar, né? Aí eu olhei para a cara dele e falei: mas é porque eu não deu tempo de eu responder ele. Beleza? Então, olha, vamos lá. Aqui eu já deixei escrito: número e numeral são a mesma coisa? Claro que não. E eu vou te explicar agora por quê. E espero que você, motorista, esteja assistindo, porque eu sei que de repente você não fez de maldade para querer me testar, mas
você está pensando de uma forma errada. Por quê, pessoal? Olha só, o número, quando a gente fala número, a gente está tendo uma ideia de quantidade. E quando a gente escreve aqui, por exemplo, ó, vou escrever aqui o número 5. Ó. Quando a gente escreve isso daqui, ó, o 5, isso aqui, na verdade, é um numeral. Tá? É um numeral e ele expressa a nossa ideia, né, de quantidade. Na nossa cabeça é um número. Por quê? O número é quantidade, quantidade expressa na nossa cabeça. E quando a gente passa para o papel, isso daqui é um símbolo, e esse símbolo ele é chamado de numeral. Só que, de uma forma usual, nós temos mania de chamar, né, no nosso cotidiano, isso aqui de número. Mas, na verdade, isso aqui, ó, é um numeral. E aí, se ele falasse assim para mim, professor, os numerais são finitos. São finitos, porque de 0 a 9 são os numerais que existem, ou seja, são os símbolos. A partir do 10, 11 e assim por diante, são combinações. Aí, meu amigo, eu poderia dizer que você estaria correto, tá? Porque você estaria falando de numeral. Mas os números, eles são infinitos, pessoal. Os números, eles são infinitos, porque o número é a quantidade expressa na nossa cabeça. É a ideia, né? É a ideia de quantidade. Beleza? Então, espero que eu tenha tirado aí a sua dúvida e a dúvida de muitas outras pessoas. Se você gostou dessa videoaula, ó, deixa aí o seu like, comenta aí embaixo e me responde. Você já sabia disso? Que isso daqui não é um número? Que isso daqui é um numeral? Então, pessoal, é isso aí. Espero vocês aqui até a próxima videoaula e até lá eu fui!